O Espírito Santo está dentro de vocês, igreja. O Espírito Santo, ele é real, ele é uma pessoa. Ele é real, ele é uma pessoa. Se você deseja sair daqui diferente hoje, você vai sair. Fogo, cambás. Essa unção de Deus, ela é... ela é demais, igreja. Oh, cambás. A melhor coisa que existe na vida é a presença de Deus. Mas vamos lá. Vou tentar aqui. Só escuta lá em João capítulo 14. Capítulo 14, do 15 ao 27. Obrigado, pastor. João capítulo 14, do 15 ao 27. Queria te lembrar algo. Para quem não me conhece, eu me chamo Giovanni, tá? Sou casado com a Ingrid, aquela mulher linda que está ali atrás. Pai da Júlia, pai do Lucas. Já faz uns anos que estou aprendendo aqui nessa casa. Estou com barba também, branca. É verdade, ó. Minha filha pediu, papai, deixa a Barbie, deixa crescer. Então estou deixando. A Ingrid também, tá? Tá difícil, minha perna tá tremendo muito aqui. Mas vamos lá. Quando falo em conferência de carnaval, retiro, me vem tantas lembranças deste ambiente, dessa casa. Vem tantas lembranças. Eu confesso que ontem eu ia chegar no pastor Camilo e falar, não vou pregar não. Mas tantas lembranças. Se resume à presença de Deus, o Espírito Santo. Vamos lá. Capítulo 14, 15, 27 diz assim, ó. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Vou ler de novo. Se vocês me amam, Jesus falando, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O 17 diz assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém, igreja? Não os deixareis órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo em vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. 21.
Quem tem os meus mandamentos, ele será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O 22 diz assim: disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. O 25, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. 27 diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. O Espírito Santo é uma promessa. Ele é o nosso conselheiro, nosso ajudador, nosso amigo. E Ele habita em cada um aí em vocês. Em cada um. Vocês imaginam? A pastora Marete pregou essa palavra esses dias. Isso é um tesouro, é um presente. Está alguém comigo aí? Amém? O Espírito Santo é Ele que nos ajuda. É Ele que nos alerta, é Ele que fala com a gente todo o tempo, faz nos lembrar. Ele é maravilhoso. Eu amo Ele. Quem ama Ele? Eu queria te lembrar outra coisa. Agora é lá em Efésios capítulo 1, 13 ao 14. Efésios 1, 13 ao 14. Vamos lá, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu queria ler essa parte de novo com vocês, que diz assim, ó: que nós somos selados com o Espírito Santo, com Cristo Jesus. Gente, selados. Às vezes você se sente até tão longe, um pouco, mas eu queria dizer para você que existe um selo, ele está em você, ele vai te lembrar. O mais longe que você estiver, ele vai te lembrar. É a mesma coisa um boi, quando ele... Sabe aquele negócio de ferro que... Eu não sei o nome daquilo que marca o boi. Você que recebeu Jesus como o único Senhor de sua vida, Salvador, existe esse selo em você, que é o Espírito Santo. Ele sempre vai te lembrar. Eu queria te lembrar isso. E o tema da mensagem é: o Espírito Santo, guia do reino. É Ele que nos guia. Abre comigo lá em Romanos capítulo 8 agora, versículo 14 e 15. Vai dar tudo certo, viu, igreja? O Espírito Santo vai falar aqui, fica tranquilo. Se uma pessoa ser transformada por essa palavra, eu já fico feliz. Romanos capítulo 8, do 14 ao 15. Diz assim:
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Eu acredito que só tem filhos aqui. Amém? Vou ler de novo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberão um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Tem filho aqui? Amém, igreja? Nós somos filhos de Deus. O que significa ser guiado pelo Espírito Santo? Requer uma vida de constante busca por Deus. Buscar Ele em todo tempo, todo instante. Você está conectado com Ele. Até nos dias ruins e os dias bons. Em todo tempo, se conectar com Ele. Lá em Salmos, eu amo esse Salmo, 63, 1, 3, diz assim, pode abrir se vocês quiserem. Vou ler com vocês aqui, ó. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, como em uma terra seca, exausta e sem água. Certamente, eu te contemplei no santuário e vi o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor leal é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu amo esses salmos. Eu te busco intensamente, essa presença de Deus. Eu acredito que existem filhos intensos aqui, amém? Famintos, sedentos por Ele. Nós não podemos perder essa sede, essa fome, de jeito nenhum, igreja. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, diz assim, ó. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. 27 diz assim, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O próprio Espírito Santo que está em nós, em você, intercede por mim e por você e nos ajuda. Às vezes a gente fala essa palavra, buscar intensamente, mas eu sempre estou vacilando, caindo, não consigo. Mas esse tesouro que é o Espírito Santo que está em mim e você, Ele nos ajuda. Tem alguém comigo aí? Estão entendendo, amém? Vamos lá, igreja, fica à vontade, tá? Eu amo o Espírito Santo. Eu preciso dele todos os dias da minha vida, eu sempre vou falar isso aqui é verdade. Ah, Espírito Santo, eu te amo. Essas semanas de conferência,
em tempos eu tenho algumas experiências assim, aonde que eu estiver, eu sinto sim Deus me visitar. Eu estava trabalhando na loja, de repente o Senhor começou assim, querer gerar algo dentro de mim. E eu não consegui ficar perto das pessoas, eu precisei me retirar um pouquinho. Acho que alguns entendem o que eu estou falando. Eu trabalho no comércio, para quem não sabe, mas eu precisei me retirar um pouquinho. Falei, cara, deixa eu ir para lá, senão os outros vão pensar que eu sou meio louco aqui. Eu precisei me retirar um pouquinho. De repente uma pessoa me viu lá e falou assim, Giovanni, por que você fica falando sozinho? Eu falei, estou pensando alto. Para Deus me mandar a venda. Não, é sério, uma pessoa me perguntou. Mas é tão tremendo quando a presença de Deus vem e te encontra onde você estiver, cara. Precisei me retirar um pouquinho, fui para o meu canto, e eu fui para o banheiro. Eu precisei ser ministrado pelo Espírito Santo. E é tremendo quando isso acontece, igreja. Isso é real, isso é verdade, isso daí. Tem alguém comigo aí? Amém? Abre comigo lá em Atos, capítulo 12, do 1 a 19. É uma palavra tremenda essa palavra aqui. Eu quero compartilhar com vocês. Atos capítulo 12, do 1 a 19. Ai, Espírito Santo. Continua fluindo aqui no nosso meio. Continua incendiando os nossos corações. Continua nos limpando. Vem com teu fogo queimando tudo aquilo que não te agrada. No nome de Jesus. Diz assim, ó, o contexto é, Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Diz assim, ó, nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes prendiam, submetê-los e julgamento público depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele, sendo guiado pelo Espírito Santo. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Olha só que tremendo, cara. Pedro ia morrer e estava dormindo. Eu confesso que eu li isso daqui, eu falei, cara, eu coloquei uma coisa básica na minha vida, e realmente eu preciso do Espírito Santo para querer viver isso aqui. Imagina só, ele ia morrer e estava dormindo, tranquilo. Pensa um pouco aí. Vamos lá. Só continuando, que existia pessoas orando por ele. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse-lhe ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. Versículo 9. E saindo Pedro, o seguiu,
não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Continuando aqui mais um pouquinho. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Olha que legal, onde que tinha muitas pessoas orando. E o 13 diz assim: Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ele correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e, quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe um sinal para que se calassem, descreveu que o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Imagina essa cena, igreja. Cara, essa palavra foi para mim, tá bom? Ser guiados pelo Espírito Santo foi difícil, cara, ontem. Sentar na mesa, escrever. O Espírito Santo começou a ministrar minha vida. Imagina Pedro, cara. Ele ia morrer. Mas ele estava tranquilo. Mas existia um contexto lá atrás que a igreja orava intensamente por ele. Nós precisamos das orações de todos aqui. Eu confesso que o Espírito Santo começou a me trazer algumas coisas na memória que eu tinha me esquecido. No meu dia a dia, igreja, a oportunidade que eu tenho de apresentar Jesus para as pessoas, eu apresento e falo. Qualquer lugar. É na academia, no trabalho. Se eu tenho uma oportunidade, eu falo. Mas o Espírito Santo começou a me lembrar: Giovanni, você sabe que existe mais ainda. Você sabe que eu quero ainda mais de você. Eu falei: mas o quê? Ele começou a me lembrar algumas coisas que ele me chamou. Eu me lembrei uma experiência que eu tive de evangelismo em São Paulo. Eu tinha me esquecido. Não sei se o senhor lembra. Eu escolhi agir. Em lugares que você entra, um lugar feio, mas o Senhor está com você, o Espírito Santo está te guiando. Onde pessoas precisam do amor de Jesus. E assim, igreja, o Espírito Santo começou a me lembrar isso ontem. Não que estava morto, mas eu esqueci um pouco desse chamado também, o mais profundo. E antes do nosso irmão aqui, o Bill, quando estava aqui com a gente na igreja,
Um dia antes dele ir embora, ele bateu a mão no meu peito e falou assim para mim. Falei, Gil, vou te falar uma coisa para você. Ele pode falar. Você esqueceu de um chamado na sua vida, né? Eu olhei para ele e falei, como assim, cara? Eu falei, você esqueceu, cara. O chamado de evangelista que o Senhor colocou na sua vida também. Eu falei, lógico que não. Você esqueceu sim, cara. Eu baixei um pouco a cabeça e falei, é verdade, cara. Ele olhou para mim e falou, cara, porque eu também esqueci, cara. Um pouco. Não que você não está fazendo nada para o Senhor, mas lembre-se disso. Essas foram as últimas palavras dele para mim. Eu estou compartilhando com vocês que o Espírito Santo começou a ministrar a minha vida isso novamente. Não estou falando que eu vou embora, viu, igreja? De jeito nenhum. Não é isso não, só estou compartilhando com vocês. E onde que a gente está, existem pessoas olhando para a gente, nos observando. Há uns 2 meses atrás, eu tive uma experiência no meu trabalho. Para quem não sabe, eu trabalho em um comércio. Eu estava em uma tarde parado no local, normal. E os vendedores parados também. E de repente eu olho da rua, veio uma pessoa, uma mulher, ela entrou, ela veio direto em mim. Direto, lá de fora, ela me encarou e veio direto em mim. E nisso, quando eu abordei ela, desejei uma boa tarde, falei, o que você está precisando, posso te ajudar? Ela falou, estou sim, eu quero ver uma máquina de lavar. Mas nisso eu olhei para ela, ela estava com a mão meio para trás, meio torta, com o joelho com sangue. Eu falei, cara, agora aqui, cara. Já vi que não era ela. Já veio um enviado já. Mas simplesmente eu comecei a ser profissional. Eu comecei a vender. Comecei a trabalhar. E perguntei, quantos quilos que você quer, a máquina que você deseja? Falei, eu quero tal. Eu levava ela em tal. Ela falou, eu quero outra. Ela começou a confundir minha cabeça. Daí eu precisei ser um pouco firme e falei, ó, vou apresentar essa aqui para você. E como você vai querer pagar? Ah, em dinheiro. Falei, tá bom. Eu chamei ela para o sistema, fui negociando com ela. De repente ela foi querer pagar para mim na hora. Eu falei assim, não é para mim, você vai pagar lá no caixa. Ela deixou um monte de moeda cair no chão. E nisso que caiu no chão, eu fui pegar as moedas, fui ajudar ela. Guardou na bolsa dela. E aonde que eu trabalho parece o Big Brother. Lá tem câmera para todo canto. De repente eu negociando com ela, ela simplesmente fala para mim assim, cadê meu dinheiro? Eu falei, seu dinheiro? Eu falei, o dinheiro você pegou. Uma golpista começou a me acusar. De início eu comecei a querer entrar na carne já. Eu falei, seu dinheiro? É, o meu dinheiro, você pegou o meu dinheiro. Tinha uma pessoa aí do seu lado aí. E começou a confundir minha cabeça. E nessa, os outros vendedores que trabalham comigo já... começou a fazer uma roda já só para observar, entendeu? Daí ela falou assim, chama o seu gerente. Eu falei, vou chamar agora, senão vai sair daqui. Eles foram lá chamar meu gerente, tudo, ele chegou. Ele falou, moço, o que aconteceu? Ah, ele pegou meu dinheiro. Daí ele falou assim, ó, você está falando uma coisa muito séria. Não, ele pegou meu dinheiro. Eu estava tranquilo. Daí ele falou assim, ó, eu vou puxar nas câmeras. Isso aí é causa ganha. Começou a falar essas coisas de causa, tudo. Enfim. E simplesmente essa menina, essa mulher, ela ficou parada na minha frente. Mas eu vi que tinha algo já espiritual por trás. E ela queria me acusar de qualquer jeito. E nisso o Espírito Santo, ele me controlando ali. O meu chefe foi em tal lugar, voltou. Eu ia para um canto, essa pessoa começava a vir na minha frente. E todos os vendedores olhando. E de repente ela começou a mudar de assunto. Começou a falar uma outra coisa. Ela perguntou assim para mim assim, quem é você? Que você pensa que você é? Qual é o seu nome? Perguntou para mim. Eu falei, eu me chamo Giovanni. E o seu? Ela não conseguia falar. Daí em espírito eu falei, cara, no nome de Jesus, cara, sai daqui agora. Simplesmente bateu retirado e foi embora. E nessa tinha um vendedor lá, um homem sexual lá, estava olhando, observou tudo. Ele chegou em mim assim, Giovanni, eu estava atendendo, mas na verdade eu queria bater nessa pessoa, não sei o quê. Como que você consegue ter esse domínio, não sei o quê? Espontaneamente eu falei para ele assim, cara, não sou eu, é o Espírito Santo dentro de mim. Ai, eu sabia disso.
Foi, saiu correndo. Por que eu estou querendo falar isso, igreja? Não estou falando que eu sou o cara, eu não sou ninguém. Mas isso foi uma experiência que eu tive no meu trabalho. O que eu estou querendo chegar é o quê? Que existem pessoas te observando, olhando para você. E acontecendo essa situação, tinha lá uma galerinha atrás, só olhando. Depois eles falaram para mim, não, Giovanni, era para a gente estar de testemunha. Eu falei, não, tudo bem. Mas o ponto que eu quero chegar é que nós somos observados todo o tempo. E Jesus precisa ser conhecido. Vocês estão entendendo? Tem alguém comigo aqui? Tem? Amém? Abre comigo lá em Hebreus capítulo 12, 1. Estou terminando, igreja. Hebreus capítulo 12, 1. Espírito Santo, eu te amo tanto. Diz assim, ó: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos proposta. Nós somos rodeados de pessoas nos observando. E nós precisamos continuar com essa constância nessa busca da presença de Deus. Tem alguém comigo? Estão entendendo? Jesus precisa ser glorificado, precisa ser conhecido. E o Espírito Santo mora dentro de mim e dentro de você. Amém, Tiagão? O Espírito Santo habita em você, irmão. Viu? Você pode ter certeza disso, é um selo. E esse Espírito Santo, ele é lindo demais. Às vezes a gente acha que a gente não consegue, a gente não pode, mas o Espírito Santo fala assim, você consegue sim. A gente se sente fraco, mas o Espírito Santo te consola, te dá força. Ele é lindão, ele é demais, igreja. Chocombás, ele é demais, igreja. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, 1. Capítulo 3, 1 ao 3. Espírito Santo, continua fluindo aqui. Segunda Coríntios, capítulo 3. Eu amo esse versículo. Diz assim, ó: será que com isso estamos começando a nos recomendar-nos a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? 2 diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, inscrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Sabe onde eu quero falar para vocês, onde eu quero chegar? Que nós somos cartas vivas do Senhor, testemunho real, algo vivo, igreja, selados pelo próprio Espírito Santo.
Tem alguém aí? Tem? Estão entendendo? Nós somos tão especiais pelo Senhor. E Ele quer nos usar. Ele quer nos usar. Uma igreja sendo guiada pelo Espírito Santo, isso é tão profundo. Só para terminar. Lá em Romanos capítulo 8, 19. Diz assim: a natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Qualquer lugar o Senhor quer usar você, igreja. No seu dia a dia, na sua rua. Uma igreja sendo guiada pelo Espírito Santo.